Após compreendermos a importância da alocação aleatória no ensaio clínico e outras questões importantes, como o mascaramento e as perdas, vamos conversar um pouco sobre como medir os efeitos de um ensaio clínico. Outra grande vantagem do ensaio clínico tornar os grupos realmente comparáveis é que nós podemos mensurar os efeitos de uma intervenção com cálculos bastante pragmáticos, como, por exemplo, a nossa famosa tabela 2x2, que os epidemiologistas tanto amam e vocês também vão passar a amar. Essa tabela praticamente é uma tabela simples que plota aqui na horizontal os grupos, o número de indivíduos que foi alocado em cada grupo, seja na intervenção, no controle, e na vertical vai trazer para vocês a ocorrência ou não de um desfecho. Então, ao fazer a relação das variáveis aqui, dos valores dentro de cada célula, a gente consegue obter algumas estimativas bastante importantes, como a razão de riscos, também conhecida como risco relativo, razão de incidências, são sinônimos desse mesmo indicador, dessa mesma estimativa. Como o nome diz, estamos falando de uma relação de riscos. Então, eu tenho o risco no grupo da intervenção e o risco no grupo controle. O risco, como vocês já devem ter estudado, é uma proporção. Então, que parte daquele todo que teve o evento e que parte daquele outro todo que teve um evento. Por exemplo, A, que foi o grupo, foram os indivíduos do grupo da intervenção que sofreram desfecho. Se eu quero saber a proporção dos indivíduos que estavam no grupo de intervenção e sofreram desfecho, eu preciso dividir A pelo total, que é A mais B. E é isso que está aparecendo aqui para a gente. Da mesma forma, no outro grupo, se eu quero saber qual a proporção de indivíduos do grupo controle que teve aquele desfecho, eu preciso pegar os indivíduos C, que são os indivíduos que estavam no controle e tiveram o desfecho, sobre o total dos indivíduos no grupo controle, que é C mais D. Vamos verificar como é que isso ficaria na prática a partir de um ensaio clínico? Lembram do estudo de Bradford Hill sobre o uso da streptomicina no tratamento da tuberculose pulmonar? Após seguir os indivíduos por 6 meses, ele e os demais pesquisadores observaram um total de 4 mortes dentro dos 55 pacientes que foram alocados no grupo da streptomicina. Então, uma dica interessante para você montar a sua tabela 2x2 é começar pelas margens. E a partir disso você vai subtraindo o complemento e preenchendo as demais células. Então, já temos uma margem aqui, que é a margem do total de indivíduos que estavam no grupo da streptomicina, que eu coloquei aqui já para vocês, 55. Já existe outro dado que podemos inserir aqui nesse campo, como, por exemplo, o total de 4 mortes. Nós estamos avaliando aqui o desfecho como óbito. Então, é esse o dado que nós vamos preencher. Se 55 é o total e eu tenho 4 pessoas que foram a óbito, eu devo ter aqui 51 indivíduos que fizeram uso da streptomicina e não foram a óbito dentro dos 6 meses. Comparado a 15 óbitos que ocorreram entre os 52 pacientes que foram alocados no repouso no leito, sem o uso da streptomicina. Então, de novo, começamos aqui pelas margens. Eram 52 indivíduos ao todo e desses tivemos 15 que foram a óbito. Vejam como já é impactante. Já podemos suspeitar que há alguma relação aqui. Se tudo foi de fato controlado, os óbitos na streptomicina foram muito menores, em um valor muito menor. E os grupos eram bastante semelhantes. Então, ao pegar o valor da margem de 52 menos 15 indivíduos que foram a óbito, temos um total aqui de 37. Posso preencher aqui também todo o resto dos dados. Eu tenho aqui 107 indivíduos, 38, 15,
19. Bom, e se eu quisesse saber agora de uma forma mais prática, qual o tamanho de efeito, qual a magnitude de efeito da streptomicina? Eu vi ali que eu já tenho uma tendência, estou prevendo aí que tem um efeito importante. Vamos calcular então a nossa razão de riscos, nosso risco relativo. Então lembrem, nós tínhamos que fazer aqui uma razão de duas proporções. Então, primeira proporção é quantos indivíduos foram a óbito, tiveram desfecho sobre o total de indivíduos expostos. 4 sobre 55. Lembram lá da fórmula? Embaixo nós íamos fazer a mesma coisa. Quantos indivíduos foram a óbito do total de indivíduos que ficaram com repouso no leito. Se você reproduzir essa conta, você vai chegar em algo próximo ao que eu tinha notado aqui de 0,0727, essa divisão de cima, e embaixo um total de 0,28. Ou seja, tivemos cerca de 7%, 7,27% de óbitos em quem recebeu streptomicina contra 28% de óbitos no repouso do leito, no grupo que teve apenas repouso no leito. Os óbitos foram muito maiores. E se fizermos agora essa divisão, nós temos algo próximo de 0,259 e se aproximarmos aí a 0,26. Esse foi o nosso risco relativo da streptomicina. Qual a interpretação desse valor, afinal? A interpretação dos valores do risco relativo tem a sua relação com o valor de 1. Lembrem-se da origem desse cálculo. Estamos dividindo proporções de eventos entre grupos. Se as proporções de eventos, se o risco daquele evento ocorrer for o mesmo entre os dois grupos, estamos dividindo valores iguais, que, em uma razão, nos dá o resultado de 1. Ou seja, o valor de um risco relativo de 1, ou de uma razão de riscos, nos dá a interpretação de que aquele fator não influi no desfecho. Quando esse valor é acima de 1, estamos falando que o evento ocorre mais no meu grupo que estou avaliando como a minha primeira linha lá, primeira vertical, no caso a intervenção. Ou seja, há um aumento de risco. Aquele fator que estamos avaliando é um fator de risco para o evento. Isso é bom ou ruim? Depende de como você está interpretando o dado. Se o seu desfecho é um desfecho bom, como desfecho de cura, você quer que aumente a probabilidade de ocorrência daquele evento. Então, sempre interprete também se o risco acima de 1 ou abaixo de 1 é bom, dependendo do desfecho que você está avaliando. No caso do óbito que estamos avaliando com streptomicina, um risco relativo acima de 1 é muito ruim, pois está aumentando o risco de óbito. E não foi isso que aconteceu. Nosso risco foi de 0,26 e ele se enquadra justamente nessa última situação, onde nós interpretamos que aquele risco obtido de 0,26 é, na verdade, um fator de proteção para o evento. Estamos evitando que mais indivíduos vão a óbito ao fazerem uso da streptomicina. Essa é a interpretação bastante pragmática do risco relativo. Outra forma interessante de relatar, de avaliar os resultados dentro de um ensaio clínico é com o uso de análise de sobrevida ou análise de sobrevivência. Essa é uma forma interessante de avaliar se existe alguma diferença no tempo em que se leva até ocorrer um evento. Tempo até o evento. Esse é o tipo de desfecho apropriado para se avaliar com uma análise de sobrevida. Que evento? Um evento ruim, um evento bom? Isso também é variável. Nós podemos avaliar se existem diferenças entre os grupos do tempo até a cura. Você pode avaliar isso numa comparação de antibióticos, por exemplo, o tempo até que você tem a cura daquela infecção. Mas você tem também os desfechos não desejáveis, como óbito. Então, o tempo até o óbito. Você pode avaliar se ocorreu alguma diferença aí entre os grupos nesse sentido.
e uma forma bastante difundida e pragmática de se avaliar também dentro do ensaio clínico é o modelo não paramétrico do estimador do Kaplan-Meier. Essa é uma forma de você obter o dado a partir da informação de quantos indivíduos estavam expostos a cada momento ao risco de ter o evento ou não. E aí você avalia ao longo do tempo quantos indivíduos sobrevivem dentro daquele grupo. É a taxa de sobrevivência, o percentual de indivíduos que estão sobrevivendo a cada momento. Então você vê aqui que existe uma queda, né, ao longo do tempo. Há uma queda nessa evolução da sobrevivência. E essa queda, nesse caso aqui, como está sendo representado, ela é diferente. Existe uma diferença entre os dois grupos, que eu coloquei aqui como exposição e controle. Poderia ser um grupo de intervenção e outro grupo de controle. Bom, eu poderia avaliar, depois de determinado tempo, contabilizar aqui, depois de 5 meses, se fosse o tempo em meses aqui, depois de 5 anos, se fosse o tempo em anos, quantos indivíduos estavam, qual o percentual de indivíduos sobreviveram dentro de um grupo e o percentual que sobreviveu dentro de um outro. Agora, e aí eu teria o risco naquele tempo, se fosse aqui 5 anos, o risco de ocorrer o evento em 5 anos. Mas se eu quisesse ser mais preciso ainda, e às vezes isso é importante para se avaliar, sobretudo em condições que você não tem amostra suficiente para conseguir ter um poder de observar as diferenças. Na oncologia, por exemplo, os indivíduos em câncer avançado já têm uma taxa de sobrevida muito baixa. Então é difícil você conseguir ter amostra de indivíduos que se mantenham tempo suficiente dentro do tempo que você quer avaliar para conseguir ter um poder de diferença. Então imagine se eu reduzisse esse tempo que eu quero observar. De 5 anos, reduzisse para 3. Se eu reduzisse para 2 e observasse o risco de ocorrência desse evento aqui dentro. E se eu fosse ainda além, reduzisse cada vez mais essa diferença de tempo, essas diferenças de distâncias, até o limite que, aqui trazendo um pouquinho do cálculo diferencial só para ilustrar, mas se eu buscasse reduzir isso até a possibilidade de chegar a uma diferença de tempo mínima, próxima de 0, eu conseguiria aqui trazer a ideia do hazard, essa ideia desse risco instantâneo. Qual é o risco instantâneo? O risco naquele momento de vir a sofrer aquele evento ou não. E aí, ao fazer fazer uma integral desses dados, né, ao conseguir acumular todo esse hazard, todo esse risco instantâneo, eu posso chegar numa medida de comparação também entre os grupos. Uma razão, que agora não é mais uma razão de riscos, como a gente comentou antes, mas uma razão de hazards, que é a ideia desse risco instantâneo. E aí é o que a gente chama de hazard ratio, ou HR. E é isso que a gente observa, por exemplo, nesse exemplo aqui de um tratamento justamente na oncologia, a ideia do fulvestranto contra o anastrozol no câncer de mama, em um grupo específico, um ensaio clínico randomizado, duplo cego e fase 3, como a gente discutiu. Então vejam, aqui apresentado o Kaplan-Meier. Isso não é utilizado apenas em sobrevida, quando a gente sobrevida global, né? A ideia do indivíduo estar realmente vivo, não ter sofrido ainda o óbito. Mas você usa isso a sobrevida dentro de um estado de saúde, sobrevida sem precisar de um novo tratamento, isso é bastante variável. Como nesse caso, é a sobrevida livre de progressão, não necessariamente sobrevida global. O indivíduo que sai desse estado aqui não necessariamente morreu, ele progrediu, teve uma progressão do seu câncer. Então, é importante manter os indivíduos dentro desse estado, livres da progressão. Essa é uma medida de efetividade para você considerar aqui dentro do ensaio clínico. Então, você observa as curvas e quando elas não se cruzam, essa é uma ideia interessante visualmente, que quando elas não se cruzam é um grande indício aqui de que existem diferenças entre os grupos que você está comparando, que no caso aqui é nos 2 tratamentos.
E a gente observa aqui o nosso HR. Vejam só, o Hazard Ratio de 0,797, ou seja, é um fator de proteção, está prevenindo que ocorra aquele evento, que aqui no caso também é um evento ruim. O indivíduo está prevenindo que o indivíduo progrida. Então é importante, é um desfecho interpretado como bom. Aqui a ideia do intervalo de confiança, isso é importante vocês sempre avaliarem também. Se esse intervalo incluísse o valor da ausência de efeito, que como a gente está falando de razão semelhante ao risco relativo, seria o 1, a gente diria que aquele efeito não é estatisticamente importante, significativo, também junto aqui com o valor de P, né, de 0,05. Uma última coisa importante é vocês observarem esses círculos, bolinhas, que às vezes também são representados por cruzes, que são as censuras. O que é uma censura? Eu deixo de contabilizar aquele indivíduo como um indivíduo em risco, porque são perdas. Eu perdi esse indivíduo no segmento, não sei mais se ele teve ou não o evento. Esse é um tipo de censura. Outra censura pode acontecer que você termina o seu ensaio clínico antes de ocorrer aquele evento. Pode ser que aqui a gente observe aqui, ó, que tem alguns indivíduos que até então não tinham progredido. Então são indivíduos que ainda não sofreram evento e tiveram a censura pelo corte no tempo do estudo. Existem outras formas também de mensurar a efetividade nos ensaios clínicos. A própria diferença de médias, você pode ver a diferença de média de alguma variável que você avalie como um dado contínuo. Você pode avaliar a diferença de valores de escalas e assim por diante. Mas, sem dúvida, o destaque aqui para o risco relativo e para o hazard ratio, que serão muito comumente relatados e adotados na mensuração da efetividade do ensaio clínico.